Você já imaginou descobrir que uma história escrita no século XIX descreveu com detalhes perturbadores um acontecimento real que só iria acontecer décadas depois? É uma previsão, mas não no sentido mágico da palavra previsão, mas naquele lugar mais desconfortável, onde a ficção entende o ser humano melhor do que o próprio ser humano gosta de admitir. É isso que aconteceu quando a gente olha com calma para o Edgar Allan Poe e para o seu romance mais estranho, a narrativa de Arthur Gordon Pym. À primeira vista, parece só uma aventura marítima exagerada, quase caótica. Mas conforme a história avança, tudo vai ficando mais claustrofóbico. O navio naufraga. Alguns sobreviventes ficam presos num pequeno bote à deriva, no meio do oceano, sem água, sem comida, sem qualquer expectativa de ser resgatados. E aí chega aquele ponto em que ninguém quer chegar, mas que a sobrevivência empurra a goela abaixo. Alguém precisa morrer para que os outros vivam. O mais inquietante é como Poe constrói esse momento. Não há gritaria, nem descontrole. Há conversa, há cálculo. Há uma tentativa quase desesperada de manter algum parâmetro de justiça. Eles fazem ali um sorteio. Querem acreditar que ainda existe uma ordem naquele caos. E o escolhido se chama Richard Parker. Eles dão cabo dele, o seu corpo vira o alimento, e o horror não está no ato em si, mas na frieza lógica com que tudo isso acontece. O Poe não está interessado no sangue. Ele está interessado naquele instante silencioso em que a moral se dobra, mas não desaparece totalmente. Até aqui, tudo bem, literatura, né? Ficção. Um autor obcecado pelos limites da mente humana, como Poe era. Só que a história fica realmente desconfortável quando a realidade resolve atravessar para fora do livro. Em 1884, quase 50 anos depois da publicação desse romance, um pequeno iate chamado Mignonette naufragou no Atlântico Sul. Desse naufrágio, 4 homens sobreviveram e ficaram presos num bote, sem comida, sem água e sem resgate à vista. Os dias se passaram, a fome virou delírio e eles chegaram exatamente à mesma conclusão. Um deles precisava morrer para salvar os outros. A decisão então é tomada. O nome do tripulante sacrificado? Richard Parker. Acredite se quiser. O mesmo nome, a mesma lógica, a mesma justificativa moral. Dessa vez, porém, não era ficção. O caso foi até julgado na Inglaterra e se tornou um marco jurídico na época. A pergunta era brutalmente simples e impossível ao mesmo tempo. Sobreviver justifica matar? O tribunal na época respondeu que não, pelo menos do ponto de vista da lei da época. Houve então a condenação, que depois foi até suavizada por clemência, mas o estrago já estava feito. Porque aquela história mostrou que em situações extremas, pessoas comuns não viram monstros irracionais. Elas viram seres humanos tentando organizar o caos com as ferramentas morais que ainda restam. E é aí que essa história ganha uma camada a mais, especialmente para quem escreve ou para quem estudou direito. Porque esse caso real não ficou restrito aos tribunais. Ele atravessou o tempo e reapareceu em forma de ficção, de novo. E você que fez o curso de direito, assim como eu, vai se lembrar do famoso caso dos exploradores de caverna. Em 1949, o jurista Long L. Fuller escreveu o caso dos exploradores de caverna. Todo mundo que passou por uma faculdade de direito já ouviu falar desse caso. E aqui é importante deixar claro, esse caso dos exploradores de caverna nunca aconteceu. Ele é uma ficção jurídica, criada como experimento mental, mas ele não nasceu do nada. Fuller se inspirou diretamente em casos reais de sobrevivência extrema, e o mais emblemático deles é justamente o naufrágio do Mignonette. Ele só trocou o cenário, saiu o mar e entrou a caverna. O dilema, no entanto, permaneceu o mesmo. Pessoas isoladas, sem esperança de resgate, decidem por sorteio quem deverá morrer para que os outros vivam. E depois, quando tudo isso acaba, surge a pergunta que nenhuma lei responde sem desconforto. A lei ainda vale quando a vida está em jogo? Você percebe o fio que liga isso tudo? Literatura, realidade, tribunal, sala de aula. Não é sobre previsão do futuro apenas. É sobre padrão humano. O Poe não adivinhou o que ia acontecer. Ele entendeu algo essencial. Quando você remove o desconforto, remove as testemunhas, o futuro e a segurança, o ser humano reage de forma assustadoramente previsível. Ele racionaliza, ele cria regras mínimas, ele tenta continuar sendo civilizado, mesmo quando a civilidade já não existe
e mesmo agindo no final sem civilidade alguma. É por isso que essas histórias incomodam tanto, porque elas não falam de vilões caricatos, nem de monstros sobrenaturais. Elas falam de pessoas comuns colocadas no limite e deixam uma pergunta martelando ali na sua cabeça, que serve tanto para quem escreve quanto para quem lê. Será que nós realmente agiríamos diferente? Ou só gostamos de acreditar nisso enquanto estamos seguros? Agora eu quero saber de você. O que mais te perturbou nessa ficção do Poe e no que aconteceu na realidade? Foi o nome da vítima ser o mesmo? Foi do acontecimento ser muito parecido com a realidade? Ou foi da decisão em si, fria e irracional, com tudo justificado, de ter que sacrificar alguém em benefício dos outros? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você goste. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.